Então, meus amigos, de volta ao nosso estudo do texto da Constituição. Você está empolgado, né? Já estudamos 4 artigos. Agora a gente vai estudar o artigo 5º e os próximos, no título 2 da Constituição, chamado Direitos e Garantias Fundamentais. Amigos, como que vocês devem estudar isso aqui? Primeira coisa, você tem que estudar classificando. É preciso saber o que é que você está estudando, tá? Como assim, professora? Primeira coisa, qual que é a diferença entre direitos e garantias fundamentais? Às vezes a gente vai ler o texto constitucional, vai direto para os artigos e a gente não se preocupa com a organização da Constituição. E isso, às vezes, é motivo para perdermos questões de prova. Então, anotem aí. Primeiro ponto é, o que diferencia um direito de uma garantia fundamental? Os direitos são iniciais. Os direitos constam de normas declaratórias e eles são iniciais. As garantias, por sua vez, são normas assecuratórias. Então, elas são normas secundárias. O que é a garantia? É a proteção constitucionalmente estabelecida para os direitos. Então, ao passo que direito é norma declaratória, garantia é norma assecuratória. O direito é norma primária, a garantia é secundária. Vamos aplicar isso aí, deixa eu ver. Professora, como que isso seria cobrado numa questão de prova? Vamos no mais simples primeiro. Amigos, gratuidade de certidão de nascimento e de óbito para os reconhecidamente pobres, nos termos do artigo 5º da Constituição Federal. Isso é um direito ou isso é uma garantia? Vixe, professora, eu nunca nem parei para pensar sobre isso. Pois é, devido ao processo legal, contraditório e ampla defesa são direitos ou garantias constitucionais? Habeas corpus, liberdade de locomoção. Para, professora, eu já me baguncei todinho. Arruma a cabeça no lugar, bora de novo falar. Ó. Os direitos são normas declaratórias e são iniciais. As garantias assecuratórias são secundárias. Então, por exemplo, liberdade de locomoção é um direito. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa nele entrar ou dele sair com os seus bens. É o que diz o texto da Constituição, uma norma declaratória da liberdade de locomoção, direito. Garantia desse direito. Conceder-se habeas corpus, olha lá. Para quê? Para garantir a liberdade de locomoção, combater um ato ilegal, um ato abusivo que está ferindo ou possa ferir a liberdade de locomoção. E, portanto, o habeas corpus é uma garantia constitucional de um direito. Bom, muito bem. Quando eu perguntei lá, gratuidade de certidão de registro civil, nascimento e óbito para os reconhecidamente pobres, será isso um direito ou uma garantia? É, aqui eu já fiz maldade, né? Isso é garantia. Uai, Nelma, garantia do quê? Do direito à vida, na perspectiva da vida digna, porque direito à vida não é só estar vivo, é também viver com dignidade. Então eu tenho ali uma garantia. Ah, e a gente tem as garantias processuais. Contraditório, ampla defesa, devido processo legal, inafastabilidade de jurisdição, são todas garantias. Então, nós temos um título na Constituição que reúne boa parte dos direitos e das garantias fundamentais. Então, uma das maneiras de cair na prova é isso, é ele aplicar um direito a uma garantia e querer que você faça a classificação. A outra maneira de cair já é uma maldade estilo Sebrasp de cobrança, em que vem dizer assim que os direitos fundamentais estão consagrados em normas assecuratórias, já as garantias em normas declaratórias. Olha a falta do que fazer na banca. Trocou os conceitos. E sabe aquele seu concorrente, aquele que vai no embalo, aquele que não estuda nada de teoria, aquele que vai no embalo, a estrutura parece boa, ele marca verdadeiro, você marca que está falso. Porque você está fazendo uma análise técnica. Há diferenças entre direitos e garantias fundamentais. Agora, beleza.
E, gente, e qual que é a diferença entre direitos e garantias fundamentais e direitos humanos? Ué, tem diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais? O que nós vamos estudar no título 2 da Constituição? São direitos humanos? Essas expressões são sinônimas? Pois é, essas expressões não são sinônimas. Uma absorve a outra, mas elas não são sinônimas. Então, quero que faça o registro também. Quando a gente fala de direitos humanos, nós estamos falando de legislação internacional. A gente não está falando de um determinado ordenamento jurídico. Nós estamos falando de algo que transcende o ordenamento jurídico. Os direitos humanos estão prescritos em normas internacionais, tratados, convenções, atos internacionais. Os direitos humanos são próprios da condição de ser humano, são inerentes aos seres humanos e trazem, então, para toda a estrutura de ordenamento jurídico, independente do país A, B ou C, o dever de respeitar essa condição de ser humano. Então, o mínimo é estabelecido nesses tratados, convenções e atos internacionais. Agora, quando a gente fala direito fundamental, a ideia é outra. Direito fundamental depende de um determinado ordenamento jurídico. Então, o que é direito fundamental aqui no Brasil não é igual na Argentina, não é igual na França, não é igual no Paraguai. Os direitos fundamentais dependem, então, da organização interna de um Estado soberano. A gente está falando de matéria tipicamente constitucional. E há diferenças entre um ordenamento jurídico e outro. Os direitos fundamentais estão prescritos em normas constitucionais, independentemente de a Constituição ser escrita ou não escrita, mas eles aparecem em normas constitucionais. Olha a diferença. Espero que você esteja notando essa parte introdutória, porque ela também cai na prova. A diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais constam de normas constitucionais, são relacionadas a um ordenamento jurídico. Agora, ao passo que os direitos humanos retratam a condição de ser humano, os direitos fundamentais não se restringem aos direitos humanos. Os direitos fundamentais têm como principais destinatários os seres humanos. Portanto, eles alcançam direitos humanos. Mas eles não têm como únicos destinatários pessoas naturais. Pessoas jurídicas também são titulares de alguns direitos fundamentais. Ah, é? É, por exemplo, no caso brasileiro, a gente poderia falar do direito de propriedade, do direito à igualdade, por exemplo, e etc. Então, a pessoa jurídica, ela é também titular de direitos humanos, mas não é titular de direitos fundamentais, perdão, mas não é titular de direitos humanos. Então, são duas expressões diferentes. Professora, o texto constitucional faz referência a direitos humanos? Faz. Lá nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, nós falamos sobre direitos humanos, falamos no parágrafo 2º também do artigo 5º da Constituição. Lá no artigo 4º, como princípio das relações internacionais, a gente fala sobre prevalência dos direitos humanos. Então, o texto constitucional ele faz referência aos direitos humanos, mas ele faz diferença também entre direitos fundamentais e direitos humanos. Registrou? Dito isso, agora aqui no Brasil, o que a gente classifica como direitos e garantias fundamentais? Se isso é diferente de um estado para outro, aqui o que a gente fala que é direitos e garantias fundamentais? Primeiro bloco, nós classificamos assim, ó, como direitos e deveres individuais e coletivos. Eu gostaria muitíssimo que vocês registrassem. Vocês estão anotando? Estão sendo simples aí do outro lado, como eu estou sendo simples aqui com vocês? Anotem, meus amigos, tá? Eu já vou mostrar como é que isso aqui cai na prova.
Não vá no automático, não, registre. Nós temos os direitos e deveres individuais e coletivos, no artigo 5º. Temos também os direitos sociais, do artigo 6º ao artigo 11 da Constituição. Temos os direitos de nacionalidade, nos artigos 12 e 13. Os direitos políticos, do artigo 14 ao artigo 16, e, por fim, os partidos políticos, no artigo 17. Esses aqui são os direitos e garantias fundamentais organizados com base no nosso ordenamento jurídico. Veja que nós fazemos a classificação dos direitos e garantias fundamentais em 5 categorias. Direitos individuais, sociais, de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos, 5 distintas categorias. Professora, por que você pediu para a gente anotar isso aqui? Eu pensei que você ia direto para o texto constitucional. Você está falando do sumário da Constituição? Ué, eu não falei que ia comentar a Constituição toda, estou comentando o sumário. Mas não é por acaso não, isso aqui cai na prova. Por exemplo, Banca CESP já cobrou várias vezes, colocando assim, que a Constituição Federal organiza os direitos e garantias fundamentais em 3 categorias, a saber, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais e direitos de nacionalidade. Para você olhar e dizer, nada disso, está errado. A Constituição Federal organiza os direitos fundamentais em 5 categorias e não em 3 categorias. Está errado o item. Tá vendo como a gente não pode ali vacilar? Agora, a outra razão pela qual eu estou pedindo que vocês identifiquem o que no Brasil é classificado como direito e garantia fundamental. Por exemplo, é comum de as bancas, agora que as bancas em geral fazem isso, colocarem lá que a concessão de asilo político é um dos direitos fundamentais. Para você olhar e falar assim, asilo político é direito fundamental? Ué, mas concessão de asilo político está onde? Nós estudamos isso lá no artigo 4º. Concessão de asilo político não é direito fundamental, não. Concessão de asilo político é princípio das relações internacionais, retrata ato de soberania do Estado brasileiro e não gera direito de um estrangeiro exigir o recebimento de asilo aqui no Brasil. Não é direito fundamental. É princípio das relações internacionais. É um ato de soberania do Estado. Então é preciso reconhecer, sim, direitos fundamentais. Agora, um outro ponto também que é importante você saber essa organização é que direitos fundamentais no Brasil, meus amigos, são cláusulas pétreas. Agora aqui eu quero vocês um pouco mais atentos. Direitos fundamentais são cláusulas pétreas, sim ou não? Não sei, professor, você está querendo me derrubar aí de alguma forma, né? Você lembra lá do artigo 60, parágrafo 4º? Se não lembra, abre aí a sua Constituição, dá uma olhada lá. Artigo 60, parágrafo 4º. Tá olhando? Ele diz assim, ó, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação de poderes, direitos e garantias individuais. Amigos, direitos e garantias individuais, diz o texto. Vocês lembraram que essas 4 coisas que eu citei são as cláusulas pétreas? Pois é. Então, o artigo 60, parágrafo 4º, fala em direitos e garantias individuais. Aqui, vou fechar na tela de novo. Ó. Nós estamos estudando direitos e garantias fundamentais. Portanto, eu pergunto a você o seguinte, direitos e garantias fundamentais são cláusulas pétreas? Ou, dentre os direitos e garantias fundamentais, só os individuais são cláusulas pétreas? Me responda aí. Responda mesmo. For só prova oral, hein? Professora, não dá ideia, não.
Pior que eu acabo dando ideia mesmo, gente. Tem caído muito, né, nas últimas provas orais, a parte dos direitos e garantias fundamentais, essa parte teórica, né, dos direitos e garantias fundamentais. Responda. Então, dentre os direitos fundamentais, cláusulas pétreas, núcleos protegidos pela Constituição, de modo que não podem ser abolidos nem por emenda, nem afetados na essência nem por emenda, abarcam tudo isso aqui ou só os individuais? Os direitos e garantias fundamentais, registrem, como um todo, são cláusulas pétreas. Não são só os individuais, não. Uai, professora, há quem diga que são só os individuais? Há. Então é por isso que eu respondi. Não, mas a gente não pega posicionamento minoritário para levar para uma questão de prova. A não ser que você tenha como discorrer e falar, fulano diz assim, Beltrano diz assim, só se fosse algo nesse sentido. Mas não é esse o posicionamento que é para você defender para a prova, não. Nem numa prova objetiva ou discursiva ou oral, tá? Dentro dos direitos fundamentais não são apenas os individuais que são cláusulas pétreas, não. Nós temos algumas decisões do STF reconhecendo outros direitos fundamentais que não os individuais como cláusulas pétreas. Portanto, eu quero que você tenha cuidado com isso aí. Professora, me dá aí um exemplo. Pois é, mas se o texto constitucional, Nelma, fala claramente, porque eu estou lendo, direitos e garantias individuais. Artigo 60, parágrafo 4º, quarto inciso também. E você está falando em direitos fundamentais e colocou que até partido político é direito fundamental. E aí? E aí que parte da doutrina diz assim, quando o legislador constituinte, definiu, consagrou como cláusula pétrea direitos e garantias individuais, será que ele quis restringir a proteção realmente aos direitos individuais? Porque na hora que ele citou o título 2 da Constituição, ele não fez um título para dizer assim, direitos e garantias individuais. Ele falou de direitos e garantias fundamentais, ele transcendeu as proteções individuais. Então a doutrina majoritária aponta que foi um erro na redação. Até porque ó, a expressão, veja como vocês estão lendo, ó, direitos e garantias individuais, essa expressão é muito mais parecida com a expressão direitos e garantias fundamentais do que com direitos e deveres individuais e coletivos. Foi um equívoco, aponta a doutrina. Aí vem o STF e diz o seguinte, ó. Educação é cláusula pétrea. Educação? Mas qual a classificação de educação? Educação está aqui, ó, é direito social, artigo 6º. E o tribunal diz que educação é cláusula pétrea. E aí, o que você me fala disso aí? Pois é, ele não restringe a cláusula pétrea aos direitos individuais, não. Há algumas decisões do STF entendendo direito social como cláusula pétrea. Educação, 2020, 2021, várias decisões reconhecendo saúde como cláusula pétrea também. E saúde é direito social, não é direito individual. Olha só que interessante. Outro ponto. Nacionalidade, gente, é cláusula pétrea. Imagina que o Estado agora aprove uma mudança na legislação ao ponto de querer tomar de mim a minha nacionalidade. Mas o meu direito de nacionalidade não é fruto de um ato constitutivo do Estado. Há para o Estado a obrigatoriedade apenas de reconhecer a minha condição de brasileira. Não depende do Estado querer que eu seja ou não seja brasileira, eu sou. Então ele não pode criar hipóteses de perda de nacionalidade, para além daquelas que já estão no texto constitucional e que foram colocadas pelo poder originário. Eu não posso criar mais situação de tomar a nacionalidade de alguém, porque um pressuposto para a garantia de direitos fundamentais é a nacionalidade. Isso em plenitude. Outro ponto, direitos políticos. A Constituição cria hipóteses de perda e suspensão de direitos políticos, mas ela mesma veda a cassação de direitos políticos.
E eu não posso ampliar a hipótese de perda nem de suspensão dos direitos políticos, porque eu tenho cláusulas pétreas ali. Entendeu? Vocês estão anotando? Pois tomara que caia na sua prova. Ó, se não está anotando, volta o vídeo para registrar tudo. Beleza, gente. E partido político? Professor, um negócio esquisito esse. Partido político é cláusula pétrea. Por quê, professora? A gente dedica um artigo a tratar desse assunto. Por quê? É em homenagem ao pluralismo político, ao próprio Estado democrático. E a gente tem uma proteção constitucional nesse sentido. De modo que seria flagrantemente inconstitucional uma emenda que restringisse a quantidade de partidos políticos para, por exemplo, 2 partidos. Só podemos agora voltar à ideia de antes, só posso ter 2 partidos. Isso seria flagrantemente inconstitucional, porque o que a gente está garantindo aqui é a pluralidade. Portanto, tudo cláusula pétrea. Professora, mas como que é cláusula pétrea? Se agora, recentemente, emenda constitucional 116 alterou o artigo 5º e criou o inciso 79 do artigo 5º. Cláusulas pétreas não são cláusulas imutáveis, inalteráveis, professora? Não. Quem te falou isso? Eu não fui. Cláusulas pétreas são somente assuntos que não podem ser abolidos da Constituição ou que não podem sofrer afetação no núcleo essencial. É só isso que é cláusula pétrea. Mas uma cláusula pétrea ela é passível de emenda, sim. Uma das finalidades de emendar uma cláusula pétrea é ampliar. Já fizemos isso 2 vezes, né? Tanto na criação do inciso 78 quanto do inciso 79 do artigo 5º da Constituição. Beleza? Firmes e fortes, registraram isso? Ok. Outra coisa que é importante, a depender da maldade da banca. Você reconhecer o que é, o que não é direito fundamental no Brasil, é importante para responder esse tipo de questão aqui. Ó. Quando vem o examinador e fala assim, dentre os direitos e garantias fundamentais abaixo, indique a alternativa que contém direito individual. Letra A, propriedade. Letra B, moradia. Letra C, saúde. Letra D, educação. Letra E, transporte. E agora, qual que é a letra? Então, assim, tá vendo? Essa é uma questão bem simplesinha, comum de cair, inclusive. Mas quando a gente não estuda corretamente o texto constitucional, até essa questão mais simples, ali na hora da prova, dá dúvida. Então, qual é a alternativa que só tem direito individual? A letra A, propriedade. Nas demais alternativas, tem direitos fundamentais, mas são todos sociais. Então, é importante diferenciar um direito individual de um direito social. Entendeu? Isso é cobrado também dessa forma na prova. E, obviamente, tem as maldades. Vou citar uma maldade FGV. Ela colocou mais ou menos assim. Indique a alternativa que só contém direito social. Beleza. Letra A, propriedade. Letra B, liberdade de locomoção. Letra C, segurança. Letra D, moradia. Letra E, habeas corpus. Qual é a letra? Professora, repete aí. Não me enrola, não. Qual que é a letra? Nelma, eu acho que você acabou de inventar a questão, e aí, professora, você não está escrevendo, você mesma se confundiu. Eu entrei com recurso aqui, ó, tem 2 respostas. Você falou que é para marcar a alternativa que contém somente direito social, mas você falou que segurança, e artigo 6º, Nelma, segurança é direito social. Porém, você falou moradia, artigo 6º, professora, moradia é direito social também. Então, não tem resposta. Pois é, a ordem aqui eu alterei, posso ter alterado algum dos exemplos também, mas a ideia da questão não é nem minha, não. A maldade não é minha. Eu estou reproduzindo uma maldade FGV. A questão ela tem resposta, sim. A alternativa que contém somente direito social é aquela que diz moradia.
Porque aqui diz segurança, ela não contém somente direito social, não. Por quê, Nelma? Porque direito social é um direito individual também. Perdão, a segurança, além de direito social, é um direito individual também. Segurança você encontra no artigo 6º. O que leva a maioria dos candidatos a dizer, ah, então beleza, direito social. Mas é que no caput do artigo 5º também tem segurança. Segurança é também direito individual. Não é somente direito social. Você já tinha prestado atenção nisso? A segurança, direito individual, artigo 5º, segurança, é segurança jurídica. A lei não retroagirá para prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada. A segurança do artigo 6º é outra coisa. É direito social, segurança pública, garantia de incolumidade do patrimônio das pessoas naturais e pessoas jurídicas e também das pessoas de direito público. É diferente, mas às vezes a gente já leu e a gente não viu. Portanto, eu estou recomendando, a partir de agora, nós estamos estudando texto constitucional integral, então, é para você estudar exatamente do jeitinho que eu estou indicando aqui, para você não perder nenhum tipo de questão de prova. Estamos juntos? Ou já estão ficando zangados? Vamos lá, gente, sorridentes. Não pode ficar zangado, não. Agora, eu estou colocando aqui, ó, título 2 da Constituição. Título 2, vai do artigo 5º ao artigo 17, classifiquei esses direitos e garantias fundamentais, indiquei os artigos, pedi que vocês estudassem dessa forma, tá? Agora eu quero dizer para vocês o seguinte, essa enumeração aqui dos direitos fundamentais no texto constitucional é apenas exemplificativa. Essa enumeração não é taxativa, ela é apenas exemplificativa. E isso você encontra no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, que cai muito na prova, muito mesmo. Então, vocês podem já destacar esse parágrafo 2º. Aliás, o artigo 5º tem 4 parágrafos, né? Os 3 primeiros parágrafos são super cobrados na prova, sendo que o campeão deles é o parágrafo 2º. Cai muito, que é o que a gente chama de enumeração aberta dos direitos fundamentais. Olha o que diz o texto da Constituição. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros provenientes dos regimes por ela adotados. Inclusive, olha aí o que ele está dizendo, os tratados internacionais. Por isso que a gente fala de enumeração aberta dos direitos fundamentais. Então, eu até mostrei para vocês aqui uma classificação de direitos fundamentais. Ó. Eu classifiquei esses direitos aqui com vocês em 5 categorias, mas agora eu estou mostrando para você que essa enumeração é tão somente exemplificativa, não é taxativa a outros direitos e garantias fundamentais, que não apenas esses. Isso cai muito. Só para contextualizar, para você acreditar em mim, estou gravando essa aula numa terça-feira. Você vai assistir não sei que dia, mas eu estou gravando numa terça-feira. No domingo anterior, tudo isso que eu estou falando, tudo isso foi cobrado na prova de delegado do Rio de Janeiro. E não somente essa, estou citando essa porque da data que eu estou gravando é a prova mais recente que eu olhei, né? E caiu exatamente isso aqui. Só que ele dizia lá que os direitos individuais são aqueles apenas que estão no artigo 5º da Constituição. E não, essa enumeração é somente exemplificativa. A própria Constituição fala sobre isso, ó. Os direitos e garantias fundamentais expressos nesta Constituição não excluem outros, ou seja, não são os únicos, ou seja, há outros. Professora, onde estão os outros? Escute com atenção. Uma boa parte está nesse título 2 da Constituição,
Mas há direitos fundamentais espalhados também no texto constitucional, em outros títulos, em outros artigos. Exemplo, se você pegar ali o artigo 150, terceiro inciso, título, tributação e orçamento. Então, falando agora de matéria constitucional tributária, mas eu não tenho lá uma garantia individual? A garantia da anterioridade tributária é cláusula pétrea. O Supremo já reconheceu como cláusula pétrea, porque, professor, é uma garantia individual. Onde eu achar na Constituição um direito ou uma garantia individual, aquilo eu vou identificar como cláusula pétrea. Porque essa enumeração aqui é tão somente exemplificativa, ela não é taxativa. Beleza? Cuidado com isso. Agora, os direitos fundamentais, eles não estão somente no texto constitucional. Aí a Constituição fala assim, ó, vou fechar aqui para ficar mais fácil de você ler. Não excluem outros provenientes do regime e dos princípios por ela adotados. O que é isso, professora? Regime e princípios por ela adotados. O que significa essa expressão, professor? Significa que leis infraconstitucionais podem também dispor sobre direitos fundamentais. Lei ordinária, lei complementar, medida provisória. Por isso que ele está falando regimes e princípios por ela adotados. Professora do céu, medida provisória pode dispor sobre direito fundamental? Pode sim. Professora, mas não tem a proibição no texto constitucional, no artigo 62? Não. Tem proibição para nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Mas você não generaliza, porque você sabe que direito individual e que direito social são também direitos fundamentais. Então, não faça essa generalização. Nelma, então eu encontro direito fundamental na lei infraconstitucional? Encontro. Escute agora com mais atenção. Os direitos fundamentais encontrados apenas nas leis são cláusulas pétreas? Sim, não ou vixe? Estou esperando. Quero só ver. Professora, então eu venho assistir aula com você para eu tirar de você alguma coisa? Você está querendo tirar de mim? Tipo isso, é uma troca. Responde aí. Discretamente para o povo que está aí perto de você, não achar que você está maluco, falando sozinho. Está falando comigo, olha lá. E aí? Então, ó, não há direitos fundamentais só na Constituição, ok? Nós já sabemos que eles estão espalhados na Constituição. Eles não estão somente na Constituição. Eles podem ser encontrados também nas leis infraconstitucionais. Maravilha. Agora eu estou dizendo o seguinte, que direito fundamental que está somente na lei infraconstitucional é cláusula pétrea? Sim ou não? Não. Ele é direito fundamental, mas se ele for prescrito apenas em normas infraconstitucionais, a doutrina majoritária aponta não existência de cláusula pétrea. Então, temos aí essa ressalva. Tá bom? Sabendo de tudinho? Tudinho? Ainda não. Olha lá, ele está falando sobre tratados internacionais. Ah, os tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil também é parte, os tratados incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro, eles dispõem sobre direitos fundamentais? Sim. Professora, e esses? Integram a parte material da Constituição, com valor de norma constitucional, cláusula pétrea? Como é que é isso? Ixi, dá essa dúvida, né? É por isso que o texto constitucional traz o parágrafo 3º para poder eliminar essa dúvida da nossa cabeça. Então, o parágrafo 3º, está acompanhando aí no texto constitucional? Cadê o marca-texto? Vocês não estudam com marca-texto, não, gente? Eu até hoje estudo com marca-texto. Aprendi isso com meu pai. E até hoje, as coisas que eu leio, eu costumo resumir. E antes eu fazia o resumo escrevendo mesmo. Hoje eu não tenho muito tempo para isso, mas
Hoje eu resumo com o marca-texto. Eu recomendo que você ainda utilize o marca-texto. Eu queria que você tivesse aí pelo menos o marca-texto de umas 2 cores, sendo uma bem extravagante. Esse parágrafo terceiro é muito cobrado na prova, muito. Gente, eu poderia arriscar assim que pelo menos, acho que dá até para ser mais, mas colocando a minha margem de erro para baixo, pelo menos ali umas 60% das provas de carreiras jurídicas, você vai achar uma questão ou um item de uma questão falando sobre esse parágrafo terceiro. Eu creio que mais até do que 60%. Ele é super cobrado na prova. É bem simples, mas o examinador não desiste disso de jeito nenhum. Eu estou falando que tratados internacionais, eles podem dispor sobre direitos fundamentais também, porque a enumeração dos direitos fundamentais no texto constitucional, ela é apenas exemplificativa. E agora eu estou dizendo, e o tratado internacional que fala sobre direitos fundamentais? Aquilo que ele cria é cláusula pétrea, sim ou não? Sei lá, professor. Então, responder essa pergunta passa pelo conhecimento da hierarquia dos tratados internacionais aqui no Brasil. Amigos, qual é a hierarquia de um tratado internacional aqui no Brasil? A resposta para o que eu estou perguntando genericamente assim também genérica. É dizer assim, depende, professor. Tratados internacionais podem ter aqui no Brasil, meus amigos, 3 hierarquias diferentes, tá? Então, genericamente, o tratado internacional ele vale como lei. Que lei, né? Uma lei ordinária, uma lei federal. Agora, ele pode valer como norma supralegal, ou seja, valer mais do que a lei, isso segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, tá? Bom, muito bem. E ele pode valer também como emenda. Aí vai depender de 2 coisas, para valer como norma supralegal ou para valer como emenda. Agora, a primeira coisa que eu quero lembrar aqui com vocês, talvez vocês não estudam isso tem tempo, de quem é a competência mesmo, gente, para celebrar um tratado internacional? A competência do presidente da República, né? Privativa do presidente da República, lá nos termos do artigo 84. Então, compete ao presidente celebrar o tratado internacional, compete ao Congresso Nacional aprovar, referendar, dispor definitivamente, diz o texto constitucional, né? Aprovar o tratado internacional. Então, o presidente celebra, o Congresso Nacional aprova. Nelma, aprova como? Ele aprova na forma de decreto legislativo. Se ele aprova na forma de um decreto legislativo, funciona assim, ó. O tratado é votado na Câmara, é votado no Senado, separadamente e nesta ordem, tá? Separadamente e nesta ordem. Ele é votado em cada casa uma vez só. E o quórum para aprovar é o quórum que é o padrão, a regra. É o de maioria simples. Então, um tratado internacional é aprovado pelo Congresso Nacional na forma de decreto legislativo. O decreto legislativo, ele tem esse processo legislativo aí. Resumidamente, esse processo legislativo é votado uma vez na Câmara, uma vez no Senado, com maioria simples. Muito bem. Até a emenda constitucional 45, que foi que criou esse parágrafo 3º para o artigo 5º, essa emenda ela é de dezembro de 2004. A gente tinha um problema muito grande entre doutrinadores e entre os tribunais, em especial o STJ e o STF. Cada um, gente, trazendo um posicionamento diferente, uma hierarquia diferente para tratado internacional. E uma briga, vocês sabem, né, entre constitucionalistas e a doutrina no direito internacional, essa confusão acerca da validade e da hierarquia de um tratado internacional. Então, a emenda 45, ela veio tentar dar uma corrigida nisso. Ela não conseguiu ajeitar tudo, mas ajudou bastante. De modo que tratados internacionais diversos, por exemplo, comércio exterior,
Por exemplo, alguma coisa sobre matéria tributária, os tratados internacionais diversos, o presidente celebra, encaminha o texto para o Congresso aprova, aí depois o presidente faz um decreto promulgando. O tratado é incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro quando o Congresso aprova, assim, na forma do decreto legislativo. Mas ele só começa a ter vigência aqui depois que o presidente promulga, por decreto do presidente. Então, por isso que vocês veem os tratados internacionais com dois números, né? Um é um decreto legislativo, o outro é um decreto do executivo. Ele é incorporado na forma de um decreto legislativo, mas a vigência depende da promulgação que é feita pelo presidente da República por decreto. Então, esse é o passo a passo. Beleza. Então, os tratados internacionais, de um modo geral, são aprovados com esse procedimento e eles têm o valor de lei. Agora, e se o tratado internacional for sobre direitos humanos? Bom, se sobre direitos humanos e o Congresso Nacional quiser atribuir a ele uma maior hierarquia, o valor de emenda, o valor de norma constitucional derivada, o valor de emenda, ao invés de votar uma vez em cada casa, vai votar duas vezes. E ao invés de aplicar quórum de maioria simples, aplica quórum de 3/5. Você está lembrado que esse procedimento é o procedimento de criação de uma emenda? A emenda também é votada em 2 turnos em cada casa do Congresso e o quórum para aprovação é de 3/5, é um quórum qualificado. Então, aí o Congresso aprova na forma de decreto legislativo também. Olha, gente, pode ser que seja a dúvida de alguns aí, especialmente aqueles que estão iniciando agora o estudo para concurso, né? Falando assim, Nelma, esse tratado internacional aí, o Tratado de Marrakech, professora, o Tratado de Marrakech é qual emenda? Qual o número dessa emenda? Não é uma emenda, é um tratado internacional. A numeração aqui no Brasil é de um decreto legislativo e de um decreto do executivo. Não é uma emenda, é um decreto. O valor, a hierarquia é que é de emenda. E os tratados internacionais, de um modo geral, são aprovados pelo Congresso por meio de decreto legislativo. Agora, o que vai diferenciar é a forma de criação daquele decreto legislativo. Diferencia o processo legislativo. Entendeu? E aí, se aprovar desse jeito aqui, então ele vai ter o valor de emenda. Professora, nós já temos tratados internacionais aprovados assim, nessa forma? Já tem 3, né? Uai, professora, tem 3? Uai, não tem o Tratado de Nova York? Tem o de Nova York, que dispõe sobre a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo. Aí a gente tem, esse foi o primeiro, né, aprovado, né, com essa redação. A gente tem também o Tratado de Marrakech, que fala dos direitos das pessoas com deficiência visual. E agora, por último, a gente tem a Convenção Interamericana contra o Racismo, né, que o presidente da República agora, há pouco, recentemente, fez o decreto, então, para trazer vigência para esse tratado. Então, atualmente, no dia que eu gravo essa aula, neste dia, nós temos 3 tratados internacionais valendo como emenda. Uai, Nelma, mas a gente tem outros tratados internacionais que dispõem sobre direitos humanos. Por exemplo, professora, um bem famoso, que é o Pacto de São José da Costa Rica. E esse tratado tem valor de quê? Bom, aí vem o Supremo e fala assim, esse tratado tem valor de norma supralegal. Então, esse é o posicionamento do STF. Tem valor de norma supralegal. Tá. Se um tratado internacional, gente, como o Pacto de São José da Costa Rica, ele dispõe sobre direitos humanos, só que ele foi aprovado pelo Congresso Nacional na forma simples do decreto legislativo. Aquela que eu escrevi em preto, aquela que eu escrevi primeiro, na forma simples do decreto legislativo. Até porque,
Quando ele foi aprovado pelo Congresso Nacional, nem tinha esse parágrafo 3º para o artigo 5º, que só foi colocado em 2004. Aí o Supremo Tribunal Federal disse, ele não pode valer como emenda, porque a Constituição expressamente diz que para valer como emenda, ele tem que ser aprovado nessa forma da emenda. Votar 2 vezes em cada casa com o quórum de 3/5. Então, como emenda, ele não vale. Ocorre que ele também não vai valer igual a lei comum, não, por causa da relevância do assunto. O assunto é direitos humanos, então ele vai valer mais do que a lei. Ah, então vale mais do que a lei? Vale como o quê? Aí o tribunal diz, norma supralegal. Vale mais do que a lei, mas vale menos do que a Constituição. Então ele vale como norma supralegal. Certo? Aí nasce a dúvida. Professora, a partir da emenda 45, qual que é o procedimento utilizado pelo Congresso Nacional para aprovar um tratado internacional sobre direitos humanos? Alguns autores falam que o Congresso só pode usar essa forma aqui, ó, do artigo 5º, parágrafo 3º. Outros dizem, cabe ao próprio Congresso decidir. Ele é que vai dizer a hierarquia do tratado que ele quer trazer. Se sobre direitos humanos, valendo como emenda, utiliza o processo especial das emendas. Se sobre direitos humanos, mas não quer que valha como emenda, usa o procedimento simples. Então, na doutrina, tem essa divergência. Decisão do STF, a gente não tem sobre isso, porque a gente não tem caso concreto. Uma vez que, depois da emenda 45, eu já te falei que ela é de 2004, finalzinho de 2004, os 3 tratados internacionais que dispõem sobre direitos humanos, sendo o último agora, a Convenção Interamericana contra o Racismo, esses 3 foram aprovados pelo Congresso na forma descrita no artigo 5º, parágrafo 3º, o que parece que o Congresso Nacional indica que o Congresso entende que o processo legislativo para esse tipo de tratado tem que ser esse do artigo 5º, parágrafo 3º. Então, na prática, em todas as vezes que o Congresso foi instado a analisar o tratado, ele usou esse procedimento do artigo 5º, parágrafo 3º. Tá? Mas o fato é o seguinte, para a gente organizar a cabeça. Um tratado internacional sobre temas gerais, ele vale como lei. Mas se sobre direitos humanos, e você sabe que na expressão direitos fundamentais, a gente pinça direitos humanos, os que são sobre direitos humanos, aqui no Brasil tem 2 hierarquias. Eles valem como norma supralegal ou como emenda. O que vai definir a hierarquia, então? O procedimento utilizado pelo Congresso para aprovação. Se o procedimento simples, o padrão do decreto legislativo, norma supralegal, diz o STF. Se o procedimento especial das emendas, vale como emenda. Entendido ou disfarçado? Bem entendido? Que ótimo, porque cai bastante na prova. Muito mesmo. Para qualquer cargo. A própria procurador de estado ou município, uma própria magistratura, em especial uma própria delegado, isso é muito, muito explorado. Tá bom, gente? Ok? Beleza? Muito bem. Professora, qual é a outra importância de eu reconhecer essa questão da hierarquia de um tratado internacional sobre direitos humanos? Como é que isso cai na minha prova? Qual que é a importância disso? Então, para além do que eu já expliquei, que eu falei que é muito cobrado, isso aqui também cai no contexto de controle e de constitucionalidade, tá? Então, ó, eu vou apagar esse slide agora. Você já fez print? Vai lá, 1, 2, 3 e faça o print, tá bom? Vamos lá. Ok. A outra relevância desse artigo 5º, parágrafo 3º, é o seguinte. Nós trabalhamos com o conceito de bloco de constitucionalidade. Quais são as normas constitucionais que são utilizadas como parâmetros de controle de constitucionalidade? Qual é a referência? Então,
Quais são as normas constitucionais, gente? Não me olhe com essa cara, vou até botar a câmera aqui. Que cara que você tá me olhando? Tipo, que pergunta, professor. Não faz essa cara, não. Ai, espera para você ouvir. Quais são as normas constitucionais, meus amigos? Ok, aquelas que constam do nosso documento escrito. E lá nós temos normas originárias, nós temos também normas derivadas, aquelas que foram acrescentadas por emenda. Ah, mas nós temos também aquelas normas que são constitucionais e que não estão no texto da nossa Constituição escrita. São aquelas que têm valor de emenda. Quais são elas? Os tratados internacionais sobre direitos humanos que foram aprovados pelo Congresso Nacional na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Esse tratado aqui, ele não tem valor de norma constitucional, ele não está na Constituição porque ele não é uma emenda. Ele é um tratado internacional. Aqui no Brasil, ele é um decreto legislativo. Ele aparece como decreto legislativo, quando incorporado ao ordenamento jurídico, e a promulgação por decreto executivo. Só que, embora assim seja, eu falei que atualmente há 3 desse jeito, eles produzem normas constitucionais, de modo que eles integram o bloco de constitucionalidade e, portanto, eles são utilizados, sim, como parâmetros de controle de constitucionalidade. Cada vez mais vem o Supremo Tribunal Federal se posicionando assim, porque nós, né, operadores do direito, começamos a argumentar mais assim. Agora, recentemente, por exemplo, nós tivemos uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade, quero que vocês anotem isso, declarando a inconstitucionalidade de um decreto do presidente da República. Ainda à época, o presidente era Michel Temer, mas essa decisão que eu faço referência, ela é de 2021. Então, ela é relativamente recente. Em que o Supremo declarou a inconstitucionalidade do decreto executivo que dispunha sobre o quê? O decreto, gente, dizia o seguinte, que não é dever da administração pública fornecer nenhum tipo de recurso extra para que pessoas com deficiência façam concursos públicos. Então, se, por exemplo, eu tenho uma deficiência e para eu poder fazer a etapa lá do meu concurso, eu vou precisar de alguém que seja um intérprete de Libras, por exemplo, não é dever da administração pública colocar lá esse intérprete de Libras. Se eu tenho deficiência visual e eu preciso de uma prova ampliada, ou de que esteja em braille, não é dever da administração pública fornecer isso. O dever seria meu. Isso num decreto genérico desse jeito. E disse mais, que as pessoas com deficiência, nas etapas do concurso, nos testes físicos, não teriam nenhuma diferenciação nas provas. Então, se o concurso tem teste físico, alguma prova para delegado, por exemplo, tem teste físico, uma pessoa deficiente vai fazer a mesma prova da pessoa que não tem deficiência, sem nenhuma diferença. Então, isso constou do decreto do presidente à época. Isso, evidentemente, foi questionado. E quando o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade, o fez com base em quê? Com base na ideia de igualdade material, extraída do artigo 5º, caput, que nós já vamos analisar, e fez também essa declaração de inconstitucionalidade com base na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Foi buscar argumentação aqui, ó. Por quê? Porque eu tenho aqui também normas constitucionais. Elas integram o bloco de constitucionalidade. Com base nesses 2 dispositivos, o tribunal diz, ó, isso é inconstitucional. A administração pública, genericamente, não pode simplesmente dizer que não vai fazer diferença nenhuma entre a pessoa com deficiência e a pessoa sem deficiência. Num TAF, por exemplo.
O que o Supremo quer dizer com isso? Que é preciso analisar caso a caso o cargo especificamente e o tipo da deficiência para saber o que é possível fazer, aplicando ali uma razoabilidade, um juízo de ponderação. Que um decreto, de modo abstrato, dessa forma, não pode limitar os direitos das pessoas com deficiência. E que é dever, sim, da administração pública garantir que as pessoas com deficiência possam também participar das etapas de concurso, possam compor também a administração pública, ou que pelo menos possam concorrer. Essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. Espero que vocês tenham anotado o exemplo, né? Porque esse exemplo já, inclusive, caiu em prova. Mas eu estou usando o exemplo para mostrar que a declaração de inconstitucionalidade se deu com base na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Nesse tratado que vale como emenda, porque ele dispõe sobre direitos humanos. Ele integra o bloco de constitucionalidade. É parâmetro de controle de constitucionalidade. Estão firmes? A gente está junto ou mais ou menos? Ok, firmes e fortes. Já que estamos todos firmes, tem uma perguntinha para te fazer. Amigos, e se o tratado internacional valer como norma supralegal? Ele também vai compor esse bloco de constitucionalidade? Sim, não ou vice? Bora. Pois é. Olha lá. A ideia de bloco de constitucionalidade, parâmetro de controle de constitucionalidade, é só o que eu coloquei aqui. Os tratados internacionais sobre direitos humanos, que vale, segundo o Supremo Tribunal Federal, como norma supralegal, eles não fazem parte do bloco de constitucionalidade, não. Eles não são parâmetros para a declaração de constitucionalidade, não. Ali, a gente faz o controle de convencionalidade. Se o Estado brasileiro está cumprindo ou não aquele compromisso firmado. A gente faz o controle de convencionalidade, mas não de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade é aqui, ó. Beleza? Tá vendo o que é o direito constitucional aplicado? A gente conhece o texto constitucional e a gente aplica a Constituição às situações da nossa vida. Isso é o direito constitucional aplicado. Beleza? Sabendo tudinho dessa parte teórica? Tudinho ainda não, mas quase. Ainda quero destacar com vocês o parágrafo 1º desse artigo 5º. Vamos lá. Vira a página aí da sua Constituição, se é que você não estava na mesma página. Parágrafo 1º do artigo 5º é bastante cobrado também na prova, de muitas maneiras. Sendo que a maneira mais simples é a redação. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O que é isso? Bom, aí a garantia da efetividade dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, pela própria razão de ser, têm uma série de características, dentre as quais algumas são extraídas da leitura da própria Constituição. Uma é essa aqui, por isso ela é muito cobrada, o parágrafo 1º do artigo 5º. Característica da efetividade dos direitos fundamentais, que é fruto, gente, de um princípio da hermenêutica constitucional, princípio da máxima eficácia. Professora, não começa não, professora. Eu aqui estou num curso de Direito Constitucional positivo. Eu vim estudar a Constituição. Não vem com aquela teoria da Constituição para cá que eu saio correndo. Olha que cai na prova. Usei o argumento, né, que você queria ouvir? Então tá, cai na prova, aguenta firme. Esse princípio da máxima eficácia, ele é um princípio geral de interpretação das normas constitucionais, mas ele é especialmente aplicado aos direitos fundamentais e ele é extraído do artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição. Então, vou dizer de novo, esse princípio é um princípio de interpretação de normas constitucionais.
Ele não é aplicado somente aos direitos fundamentais, mas especialmente aos direitos fundamentais. Ok? Então, a interpretação que a gente dá para uma norma constitucional tem que ser aquela que melhor permita o cumprimento integral do que está posto na Constituição, conforme pensado, planejado pelo legislador constituinte. Eu não vou trazer uma interpretação restritiva para redução da norma constitucional, para que ela não cumpra os seus efeitos. Eu vou trazer a interpretação que melhor se adeque ao cumprimento daquilo que foi planejado. Nem sempre a gente consegue escrever, colocar em palavras escritas tudo que se pensou. Então, por isso, em muitas vezes, a gente tem que usar da interpretação, não é? Às vezes, até para a leitura de um livro literário, de uma mensagem enviada por uma rede social, a gente não faz aquela leitura das entrelinhas. Não está escrito, mas quer dizer isso. Pelo conjunto. A Constituição é a mesma coisa. Traga a interpretação que seja aquela que melhor possibilite o cumprimento dos seus dispositivos integralmente. Certinho? Maravilha, beleza. Isso é o princípio da máxima eficácia. Agora, e a efetividade? Com relação aos direitos fundamentais, faça a mesma coisa. Os direitos fundamentais, eles têm um destinatário especial. Quem? O ser humano. São próprios da condição do ser humano, inerentes da condição de ser humano. De maneira que a Constituição assegura as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, porque são próprias da minha condição de ser humano, são destinados a mim, aqueles dispositivos. Então, o cumprimento disso, o respeito disso e o reconhecimento da minha titularidade em relação àqueles direitos, não depende de um Estado querer. A Constituição já está garantindo a mim. Por isso tem pronta aplicação e cria para o Estado o dever de fazer ou deixar de fazer, a fim apenas de reconhecer o direito que eu tenho. Não depende de uma concessão do Estado. É um reconhecimento do direito que eu já tenho, pela minha simples condição de ser humano. Por isso a aplicação é imediata, não depende de uma política pública específica, não depende de uma regulamentação infraconstitucional, são próprios da minha própria condição humana. É a efetividade dos direitos fundamentais. Entendeu? Eu estou duvidando? Professora, você não está acreditando na gente, não? De primeira mão eu duvido. Depois eu passo a acreditar. Desculpa, estou sendo verdadeira. Por quê? Porque às vezes a gente não tem paciência de estudar a teoria, né? E precisa. Você sabe o que é a primeira interpretação que a gente tem quando a gente começa a estudar? A gente está ali meio sem experiência ainda. A primeira interpretação que a gente tem é aquela que, infelizmente, o examinador coloca na prova e acaba derrubando muita gente. Professora Nelma, como assim, professora? Aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Amigos, quando o texto constitucional colocou que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, isso aqui significa, professor, que todas as normas constitucionais definidoras de direitos fundamentais são de eficácia plena ou contida? É isso? Professora, eu estou até arrepiado, ou arrepiada aqui, com medo de você querer entrar nesse assunto de norma plena e de norma contida. Aguenta, filho, pode puxar esse fôlego, vai. Puxou? Deixa eu falar, já já eu encerro esse vídeo, mas deixe-me falar, tá? Isso aqui é muito importante. Norma plena é aquela que tem aplicabilidade imediata, direta e integral. Contida, imediata, direta, mas possivelmente não integral, porque poderá sofrer restrição estabelecida pela lei infraconstitucional ou pela própria Constituição. E norma limitada é uma norma incompleta.
É aquela em que a Constituição não trouxe a informação suficiente. Então, o desenvolvimento dela é trazido pela lei infraconstitucional. Ok, muito bem. Rapidamente eu citei os conceitos. Então, muitos de vocês, quando estudam essa parte da eficácia das normas, e depois vocês vêm e leem o artigo 5º, parágrafo 1º, vocês têm a sensação de que todos os direitos fundamentais são classificados como norma plena e norma contida. E a resposta é nada disso. Isso não está certo. Ah, mas a Constituição está dizendo que tem aplicação imediata. Tem aplicação imediata, é a efetividade. São próprios da minha condição de ser humano. Não depende de um Estado querer, o Estado apenas tem que reconhecer. É simplesmente isso. E trazer a interpretação que melhor possibilite que eu usufrua daqueles direitos fundamentais. É só isso que está escrito aqui. Não vá além disso. Não é para você concluir que todos os direitos fundamentais são normas plena ou contida. A maioria, até sim. Mas há muitas normas limitadas, infelizmente. Limitadas de princípio programático. Dentre os direitos fundamentais. Por exemplo, muitos direitos sociais têm essa classificação de norma limitada. Muitos, não são todos, mas muitos têm. Limitada de princípio programático. Não é? Felizmente você tem que reconhecer que é, né? Educação, saúde, moradia, lazer, transporte, dentre outras coisas. Será que aquilo que está lá no artigo 6º, como a Constituição determina que seja, é? Infelizmente não. Não é ainda. Um dia vai ser. O que eu tenho no texto constitucional é um direito, mas que cria para o Estado o dever de fazer sem prazo. Conforme a realidade socioeconômica, ele vai fazendo. Ele deve fazer. Mas quando que ele vai cumprir integralmente? Não sei. O dia que for possível. A norma é programática. Aí você fala, ah, professora, não entendi. Quando você perguntou direito fundamental, eu, na verdade, pensei que foi direito individual. Se você tivesse falado direito social, ia dizer norma programática. Se você tivesse falado direito individual, aí não, aí eu ia dizer norma plena ou contida. Inventa não, que está errado também. Não faça isso não. E isso cai na prova, com frequência. De a banca dizer para você que direito individual é norma plena e que direito social é norma limitada. Está errado. Ou senão ele coloca assim, que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais sociais são de conteúdo meramente programático, para você dizer errado. Muitas normas classificadas como direitos sociais são normas programáticas, limitadas de princípio programático ou normas programáticas. Muitas são, mas você não pode dizer que todas são. Assim como você também não pode dizer que todos os direitos individuais, às vezes ele põe individual, às vezes ele põe direito civil, ou direito político, que tudo tem aplicabilidade imediata. Não é assim. Professor, agora eu que estou duvidando de você. Direito individual, norma limitada? Professora, ou é plena ou é contida. Não é assim. Acredite em mim. Artigo 5º, gente. Fala que o Estado desenvolverá a proteção do consumidor. E eu tenho lá uma garantia de proteção na qualidade de consumidora, mas que será desenvolvida como? Na forma da lei. A lei vai dizer. É um dispositivo do artigo 5º, que é norma limitada. Agora, a maioria do que está lá é norma plena ou contida. Tudo bem, mas tem a norma limitada. Como a extradição do brasileiro naturalizado por crime praticado após a naturalização, sendo crime tráfico ilícito de entorpecente, é norma limitada, já disse o STF. Como a quebra de sigilo de comunicação telefônica por ordem judicial, na forma que a lei estabelecer, é norma limitada, já disse o STF. Portanto, nada de generalizações. O que a gente tem aqui no artigo 5º, parágrafo 1º, não é a classificação das normas constitucionais como plena ou como contida. Não é isso. É a aplicação que é imediata e tem aquele sentido
do que eu disse para vocês antes. Qual o sentido, professora? É a efetividade característica dos direitos fundamentais, uma das principais características dos direitos fundamentais. Beleza? Muito bem? Muito bem. Sabendo tudinho? Ok, sabemos a parte introdutória, a gente já estudou o sumário e a gente estudou 3 parágrafos do artigo 5º. Mas eu vou encerrar esse vídeo aqui e na segunda parte dele a gente vai estudar o restante do artigo 5º, né? Ou começar a estudar o restante do artigo 5º. Então, até lá!